quais foram os melhores e os piores filmes que a gente teve em 2025. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje então chegou aquela época da gente falar aí sobre os filmes que nós tivemos durante o ano, falar o que foi melhor, o que foi pior, né? Fazer aí pelo menos o nosso ponto de vista, né, do que a gente teve aí durante o ano. Então no vídeo de hoje vamos ter um melhores e piores filmes de 2025. Estamos em temporada de Vlogmas por aqui, então isso significa que estamos tendo vídeo de segunda a sexta nesse mês de dezembro. E aí, pra você não perder mais nada do que vai sair por aqui ainda, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, você recebe a notificação e não perde mais nada. Deixa seu like também nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. Já vai deixando nos comentários também quais foram os melhores e os piores filmes que vocês assistiram esse ano. E é isso, gente, vamos lá. Eu fiz o seguinte, eu escolhi 6 filmes do que eu assisti esse ano, e aí eu separei, então, 2 melhores, 2 que ficaram aí na meiuca e 2 piores pra gente comentar, tá bom? Porque sempre é muito filme, né, então não dá pra gente falar de todos, então eu escolhi aqueles que eu achei que a gente deveria trazer aqui nesse vídeo. Para os melhores, é claro que já teve vídeo aqui do canal sobre eles, porque eles foram os melhores, entendeu? E sem dúvida, um dos filmes que a gente tem que falar, que com certeza entra na lista de melhores que a gente teve em 2025, foi o live action de Como Treinar o Seu Dragão. Que na verdade, assim, a gente precisava de um live action de Como Treinar o Seu Dragão? Não precisava, né? Só o que a gente tinha ali da animação sempre foi muito bonito, era muito bom. Os 3 filmes são muito bons, encerrou no momento perfeito, mas eles conseguiram melhorar ainda mais essa história, transformando em live action, que tá lindo, né, gente? Assim, é do início ao fim. Eu acho que, primeiramente, falando aí de fotografia, falando do visual, é tudo muito bonito, as paisagens, tudo que foi criado, mesmo que com CGI. A cidade também ali de Berk, a ilha, foi muito bem criada. Isso sem falar também nos protagonistas, que assim, gente, esse ano eu tô com um crush no Mason Thames, que eu não sei explicar pra vocês, porque eu assisti 2 filmes, né, com ele, dos 3 que ele fez sucesso esse ano, que saiu com ele, que foi Como Treinar o Seu Dragão, foi o Telefone Preto 2, e também o Se Não Fosse Você. Eu só não assisti Telefone Preto porque eu não vejo filme de terror. O resto eu assisti, e assim, gente, ele tá muito bem. Pra mim, realmente é como se o Soluço tivesse ganhado vida, sabe? Tivesse realmente saído da animação. Porque o Mason Thames fez uma atuação incrível ali como o Soluço. Todos os personagens, né? Todo o elenco foi muito bem escalado pro live action de Como Treinar o Seu Dragão. Então eu acho que tinha dúvidas de se era uma boa ideia eles terem transformado em live action Como Treinar o Seu Dragão. Mas eu acho que o principal é que eles conseguiram fazer muito bem o que eles se proporam a fazer, né, com esta história. Então tá lindo demais. Agora é um filme que me surpreendeu, que eu gostei muito, foi Superman, que era um dos filmes mais aguardados, né, aí por quem é nerd, por quem gosta das histórias em quadrinhos, gosta de super-heróis, que é a versão do Superman tendo o James Gunn à frente da história, tendo ele como diretor, iniciando um novo universo aí da DC. E o que eu gostei muito nesse Superman é que o James Gunn não tentou e ele não veio contar uma história de origem de novo pra gente sobre o Superman, né? Porque foi o que eu falei até no meu vídeo de crítica sobre o filme, de que a gente já conhece, né? A gente já sabe a história do Superman, a gente já sabe a origem do Superman. Então meio que não fazia sentido a gente ter um novo filme do Superman pra contar de novo a origem dele. Não ia ter muita necessidade. Então eu gosto que o James Gunn conseguiu trazer o personagem, novo filme solo do personagem, só que com uma história diferente, né, indo para um outro lado, que vai ser o Clark tentando equilibrar a criação que ele teve em Krypton, né, esse lado dele de ser um alienígena, junto com a criação dele humana. É até bem debatido isso, né, porque durante o filme ele vai descobrindo aí algumas coisas sobre os pais originais dele, né, os pais de sangue dele lá de Krypton, e aí ele entra meio que em dúvida de, então, meio que por que ele veio na Terra, qual que era a missão dele, enfim. No final das contas eu gostei, tá, gente? Eu até olho pra esse ano e falo, nossa, eu gostei muito do filme do Superman, me surpreendeu muito mesmo, porque todas as vezes que eu já tentei, eu não sou muito familiarizada com filmes da DC, né? O Flash é o meu super-herói favorito, Supergirl é a minha super-heroína favorita,
Mas os filmes em si, eu nunca consegui muito assistir, sempre achei muito chato. E realmente me surpreendeu o tanto que eu gostei aqui de Superman. E o James Gunn soube fazer um trabalho muito bom. Claro que a gente também tem que falar aí do David Corenswet, que faz o nosso Superman, faz o Clark Kent. E eu gostei muito, porque eu acho que meio que ele, querendo ou não, ele tinha uma missão difícil, né? Não sei vocês, mas até que eu gostava do Henry Cavill como o Superman. E eu acho que algumas pessoas, acho que bastante gente gostava também, né, do Henry Cavill como o Superman. Então ele tava meio que com essa missão de conseguir continuar com um personagem vindo de um ator que as pessoas gostavam muito. E eu acho que o David Corenswet também conseguiu trazer a versão dele pro Superman, mas de uma forma também que ficou muito legal, sabe? No final das contas, é que eu já conhecia o ator, então assim, depois que eu meio que descobri que ele ia fazer o Superman, eu gostei mais ainda. Eu acho que ele trouxe coisas boas, trouxe um Superman, um Clark Kent muito bom pra gente. Ah, claro que uma coisa que eu tenho que mencionar é o ator que fez o Lex, porque ele deu um ódio, assim, muito grande. Então, o Superman e Como Treinar o Live Action, de Como Treinar o Seu Dragão, sem dúvida, tinham que estar aqui na lista de melhores filmes que eu assisti esse ano, porque eu acho que realmente foram alguns dos meus favoritos. Agora, tem dois que também meio que foi bastante falado. Eu acho que eu fiz short pra vocês também divulgando esses dois filmes. Só que depois, quando eu assisti, eu fiquei meio assim, será que eu precisava ter assistido? Será que esses filmes precisavam existir? Então foram filmes que ficaram aí na meiuca. E um dos que eu tenho que falar é um que saiu recentemente, que foi Truque de Mestre 3, que depois aí de, acho que quase 10 anos, ou 10 anos, os nossos cavaleiros voltaram então aí para uma terceira história, né, para um terceiro filme. Só que aí dessa vez então com uma nova geração de mágicos se unindo ao elenco original, se unindo ao Jesse Eisenberg, o Dave Franco e o Woody Harrelson, para um golpe maior ainda e também mais impossível. Que assim, gente, eu vou falar, eu tava bem animada, tá, pra assistir Truque de Mestre 3, porque eu gosto muito dos dois primeiros, eu gosto muito do 1 e do 2. Inclusive, eu não sabia que tinha gente que não gostava do 2, porque pra mim, o segundo filme de Truque de Mestre, ele é muito bom, principalmente a cena do cofre, em que eles estão passando a carta ali de um pro outro. Eu gosto muito do segundo filme de Truque de Mestre, então tava muito animada pra assistir esse terceiro. E assim, né, eu ia fazer um vídeo de crítica sobre ele, mas eu acabei nem fazendo porque eu achei que não ia valer a pena. Eu gostei do filme, sabe? Eu gosto também, eu acho que a gente tem uma boa história no filme de uma forma geral. Só que pra mim, faltou. Não tem aquela coisa, não tem mágica, realmente, como a gente viu nos dois primeiros filmes de Truque de Mestre. E isso pra mim foi o que deixou o filme meio que... eu acho que ele foi meio fraco comparado aos outros dois, sabe? Nos outros dois a gente tem aquele que é o grande momento de mágica do filme, que a gente termina de assistir ou tem alguma coisa, alguma revelação que a gente olha e fala, pelo amor de Deus, como assim? Então, por exemplo, no primeiro filme a gente tem ali, né, a revelação de que quem era o quarto cavaleiro, quem estava ajudando, fazia parte do olho, era justamente o Dylan, tinha esquecido o nome dele. A gente tem a descoberta de que o Dylan fazia parte também do olho, de que ele também é um mágico, e enfim, então ele é o quarto cavaleiro. No segundo filme, como eu falei, a gente tem a cena deles dentro do cofre, ali jogando a carta de um pro outro, que pra mim aquela cena é uma das melhores da franquia, que eu gosto muito, muito mesmo. Só que aí a gente vem pra esse terceiro filme, e se você já assistiu, eu vou te fazer a pergunta. Que cena ficou memorável desse segundo filme? Sabe, pra mim não ficou nenhuma cena, assim, nenhum truque de mágica, nenhum momento de mágica que eu olhei e fiquei, nossa, pelo amor de Deus, isso foi muito bom. Na verdade, eu achei que faltou mágica, de fato, realmente, nesse filme, né? Como eu falei, é pra eles serem mágicos. O central aqui da história é justamente que eles são mágicos que desmascaram as pessoas, né, que são corruptas e, enfim, que lavam dinheiro e tal. E aí, nesse filme, pra mim, faltou mais momentos de mágica, sabe? Mais truques de mágica. Eu achei que foi muito pouco. E no final das contas acabou sendo um filme que, comparado com os outros, o terceiro Truque de Mestre ele é meio fraco. Acho que a gente tem possibilidades da gente ter aí um quarto filme, uma continuação, porque no final tinha até essa questão, né, de cadê o Dylan e tal, eles explicam no filme, e no finalzinho a gente tem o Dylan ali, né, uma mensagem do Dylan, falando que se eles achavam que tinha acabado ali, estavam muito enganados, porque vem muito mais missões perigosas e surpreendentes para eles fazerem juntos agora
com os novatos que entraram nesse filme. Então eu acho que a gente pode ter um quarto filme, e se for ter, eu só espero que melhore, entendeu? Porque esse terceiro realmente, ele não é ruim, mas ele também não é tudo aquilo que eu esperava que ele fosse. Assim como o próximo filme que eu vou falar pra vocês, que foi Amores Materialistas, o triângulo amoroso que tem Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. Eu não sei vocês, mas eu lembro que quando foi anunciado esse filme, eu também fiquei muito hypada, que eu olhei e falei, pelo amor de Deus, preciso assistir esse filme. É um clichê, né? A Dakota Johnson interpreta aí uma casamenteira que já fez vários casamentos. Ela trabalha numa empresa que tem justamente esse objetivo, né? De juntar pessoas ali que realmente estejam procurando por um companheiro pra fazer esse encontro, ver se eles conseguem unir alguém e tal. E a personagem da Dakota Johnson, inclusive, já fez 19 casamentos. 19? Não, acho que foram 9. Enfim, eu sei que ela é a que mais fez casamentos, só que ela ainda é solteira. Então a gente vai ter essa questão e vai ter principalmente essa dúvida, porque o Chris Evans vai fazer um ex-namorado da Dakota Johnson e que ela ainda claramente tem sentimentos por ele, só que ela conheceu aí, né, em um dos casamentos de uma das clientes dela, ela conhece o personagem do Pedro Pascal, que também encanta muito ela, né, e ele tem muito dinheiro, então ele consegue realizar todos os sonhos, todas as vontades dela. E aí tem essa dúvida se ela deveria ficar, né, tendo um amor mais materialista, ou se ela deveria ficar ali com aquele que sempre foi o grande amor da vida dela. E eu deixei ele aqui no meio de não ter sido um dos melhores que eu assisti esse ano, porque na verdade o final desse filme, e aqui eu já deixo o alerta de spoiler, porque eu vou falar aí sobre o final desse filme, que assim, gente, a gente tem ela muito nessa dúvida de seguir o coração dela ou ficar como o cara que está dando estabilidade financeira para ela. E para mim, ela escolher no final das contas ficar com o John, que é esse ex-namorado dela, não sei, gente, eu acho que algumas coisas não fizeram muito sentido, sabe? Porque ela terminou com ele justamente porque ele só queria focar na carreira dele como ator. Ele não tem dinheiro, ele não tem um emprego fixo, ele não tem uma reserva, sabe? Ele não tem uma estabilidade financeira realmente para poder dar para ela. E aí ela simplesmente escolhe ficar com ele. E ainda, digo mais, ela pega e termina, ela pega e se demite do emprego dela. Fica ali vivendo com ele. E aí no final, inclusive, se eu não me engano, eu acho que no finalzinho do filme ele é chamado para algum trabalho, eu acho. Mas depois disso, meio que assim, não fica certo, então, se ele começou a fazer sucesso como ator, aí ela recebe, aí um pouco antes dela pedir demissão, também falam pra ela que ela tem iam oferecer um cargo maior pra ela e tal, e meio que ela não quer, sabe? Então eu fiquei meio que assim, gente, tudo bem, a gente olhando pra um filme, né, aqui, é ok, meio que você entender que ela vai seguir a questão de ficar com o amor da vida dela, enfim. Mas vamos falar a verdade, gente. Por mais que às vezes você ame o cara, ela já tinha uma carreira muito maior do que ele. Ela terminou com ele justamente porque ele não tinha como nem pagar um jantar, sabe, pra ela num restaurante. E aí ela volta a ficar com ele, sendo que ela tá com um cara que pode dar tudo que ela sempre quis. Não sei, eu acho que não fez muito sentido. E que no final das contas, o que eu tava falando é que na vida real, no final das contas, a questão do dinheiro pra gente importa sim. Porque a gente não quer ficar aí, pelo menos eu como mulher, não quero ficar o resto da minha vida bancando um cara. Entendeu? Bancando o cara que tá comigo. Eu quero que ele realmente consiga, meio que vamos falar assim, a gente esteja no mesmo patamar, a gente consiga ali ter um equilíbrio entre os dois. E não só ficar essa parte meio que de dinheiro, ficar pendendo pra um lado só. Então, não sei. Foi a visão que eu tive e que no final das contas, sim, gente, essa parte de dinheiro importava, assim, ela meio que não ligou. E é fofo, gente, é lindo, é um conto de fadas, realmente, você olhar e falar, ai, nossa, mas o dinheiro não importa, o que importa é o amor dos dois. No final do dia, isso importa sim. Então, não sei, eu achei que esse filme, ele prometeu muito, ele acabou não entregando muita coisa. Gosto de outros temas que a gente tem no filme, como, por exemplo, também falando ali muito sobre beleza, né, porque, como a gente tá falando, porque quando os clientes ali da personagem da Dakota Johnson vão pedir o serviço dela, eles passam toda uma lista, né, do que eles gostariam que aquela pessoa preenchesse. E a gente sabe que nem sempre as pessoas preenchem realmente todos os requisitos, mas isso é um relacionamento.
é vocês saberem ali dosar, vocês mudarem, cada um abrir mão aí de uma coisa, e enfim, estar disposto a mudanças, né? Mas, não sei, enfim, pra mim, novamente, esse é um filme que ele tava prometendo muito e no final das contas ele não acabou entregando tanto. Vamos para os 2 dos piores filmes que eu assisti esse ano. Eu queria até falar de Emília Pérez aqui, porque eu assisti esse filme esse ano e ele é ruim pra um caramba. Mas eu não vou nem me dar o trabalho de falar dele, tá? Então a gente vai falar sobre outros filmes que também, outros 2 filmes que a gente teve, que também foram muito ruins. E um deles, que eu precisava muito falar, é Má Influência, que é um filme inspirado numa história criada no Wattpad, então é claro que ia ser ruim, porque se você já viu ou sabe por cima o que tem no Wattpad, você sabe que quando fala, foi criado lá no Wattpad, o final geralmente realmente não é muito bom. Tem uma história ou outra realmente que se salva ali no Wattpad, mas muitas vezes são histórias duvidosas, como essa aqui de Má Influência, que a gente conhece a Reese, que é filha de uma família rica, e aí ela começa a receber algumas mensagens ameaçando ela de morte e tal. E aí o pai dela, para poder proteger ela, ele contrata um guarda-costas. Que simplesmente, o guarda-costas é o Eros, que ele acabou de sair da cadeia. Gente, que ideia é essa? De que ia dar super certo, de que era uma ideia brilhante. Você pegar um cara que que estava preso, querendo ou não, um ex-presidiário, para poder proteger a sua filha. Tudo bem que eu acho que aqui a gente descobre depois que não é 100% culpa do Eros, né? Não foi meio que... ele não fez uma coisa acho que tão errada assim. Eu acho que ele ficou preso porque meio que foi colocado como se ele tivesse matado a mãe dele. Não foi isso? Eu acho que foi isso. Eu sei que ele não era realmente culpado para ele ter sido preso. Mas, de qualquer forma, assim, gente... O cara tava na prisão. Você acha que é uma boa ideia chama ele para ser o guarda-costas da sua filha? E aí, é claro... que a gente está falando de Wattpad, a gente está falando aí de adolescentes, claro que a Reese e o Eros começam ali a sentir atração um pelo outro e eventualmente eles começam a ter um relacionamento que o pai dela não gosta nada. Só que, gente, sério, são tantas coisas e tantos problemas nesse filme que fazem ele ser ruim, além do que eu falei, né, de que, nossa, é uma excelente, como que poderia ser uma boa ideia o cara simplesmente chamar um ex-presidiário para ser guarda-costas da filha dele. Mano, ele tem dinheiro pra um caramba. Por que ele não contratou umas pessoas, um guarda-costas bom, um segurança bom? E ainda por cima, assim, gente, tem tantas coisas. Eu ia começar a dar vários spoilers de várias cenas do que a gente tem de errado aqui em Má Influência. Mas é justamente isso. Tem muitas cenas, tem muita coisa que você só olha e fica meio... Que segurança é essa da casa dela, sabe? Porque, por exemplo, ela está recebendo uma ameaça de morte. E aí ela pega e faz uma festa. Ela faz uma festa na casa dela de aniversário. Gente, eu entendo, o aniversário deveria ser comemorado? Deveria, mas ela tá com uma ameaça de morte. Você vai fazer uma festa com um monte de gente, que é claro que essa pessoa, essa possível aí, a pessoa que tá ameaçando ela, entra na casa dela, joga uma bola de beisebol e quebra a janela do quarto dela, que aí ela fica em pânico e manda todo mundo embora. Além disso, os 2 amigos do Eros, que eu acho que eles só estavam eles também acho que saíram da prisão, não sei, ou se eles se conheceram no orfanato, uma coisa assim. Mas eles também vão para essa festa e os 2 conseguem entrar assim, livremente dentro da casa dela e ir pro lugar que tá cheio de armas. Eles entram tranquilamente. São várias coisas, além desse romance dos 2 que, não sei, pra mim faltou, também não foi muito bom, não foi muito bem desenvolvido, esse mistério todo aí. Nossa, tem uma cena patética da pessoa que tá ameaçando a Reese, ela empurra o Eros e o Eros bateu as costas na bancada e ele simplesmente desmaiou. Ele não bateu nem a cabeça, mas ele desmaiou. São muitas coisas, gente. São muitas coisas aqui em Má Influência que realmente não deu certo, não foi bem feito, não foi bem desenvolvido. E eu assisti, mas depois eu fiquei me perguntando por que eu fui assistir esse filme. Assim como o próximo, que é claro que eu vou falar dele aqui de novo, porque foi muito ruim, que foi o Nossa Culpa. O último filme da trilogia de Culpados. Tem um vídeo aqui meu, eu acho que de meia hora falando desse filme e do quanto ele foi ruim. Então aqui eu vou tentar dar uma resumida. Mas basicamente... é o último filme aí da história da Noah e do Nick, pelo menos do original, né? Que é a versão espanhola com a Nicole Wallace e o Gabriel Guevara.
E aí a gente tem esse filme, então, que é pra ser o desfecho, é pra ser o final, o último filme, a concluir a história da Noah e do Nick. Só que esse também foi um filme que ele não foi bem feito, sabe? Ele não foi bem desenvolvido. Eu acho que eles quiseram ir por um caminho de... eles quiseram ir por um caminho de colocar tanta coisa, trazer tantos personagens novos, e sendo que podia ser muito mais simples, sabe? Podia ter ficado só ali naquela parte de que a Noah e o Nick se separaram e aí agora eles vão se reencontrar no casamento da Jenna e do Lyle. O filme poderia ter sido todinho desenvolvido ali. Não precisava ter ido pra parte de que agora ela tá se relacionando com outra pessoa, que eu já falei que eu também não sei. Porque em todos esses filmes a menina sempre ela termina com o cara, então ela precisa arranjar outro, porque senão ela não está bem sucedida. Sabe, a Noah tava bem, ela não precisava ter ficado lá com o Simon, não precisava ter começado a se envolver com ele. A coitada da Sofia só sofre nesse último filme, que o Nick também é extremamente babaca com ela, começa a se relacionar com ela pra depois larga ela pra ficar com a Noah, como todos nós já sabíamos. Além de algumas decisões do Nick que, assim, por exemplo, foi mostrado que o Nick, ele tá fazendo péssimas decisões ali agora, como comandando a empresa, sendo CEO do império das empresas do pai dele e tal. Só que em momento nenhum eles explicam exatamente que atitudes do Nick são essas que estão fazendo com que as ações caiam, eles estejam perdendo dinheiro, as pessoas estejam começando a odiar a empresa. Então, no final das contas, assim, também nossa culpa. Gente, o pior é que eu tinha boas expectativas, tá? Pra nossa culpa. Porque eu gostei muito do primeiro filme, então eu queria muito que esse último também fosse bom. E ele não foi, né? Ele foi ruim, ele foi péssimo, horrível. 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 Horroroso. E, assim, se foi pra dar esse final, eu acho que a gente não precisava nem ter tido. A minha esperança, realmente, é que em Minha Culpa Londres, eles deem um final que o casal merece. Porque, querendo ou não, no primeiro filme eles têm uma química do caramba, sabe? Eu acho que ia ser legal. E o principal nesse último filme, que durante todos os outros dois, a questão principal era que a Noah e o Nick são considerados meio-irmãos, porque o pai dele casou com a mãe dela, então eles são meio-irmãos. Nesse último filme, ninguém tá ligando pra isso. Entendeu? Eles até esquecem, a gente não sabe, e no final, quando eles dois se casam, a mãe e o pai dele estão ali até aplaudindo e se emocionando. Que eu fiquei, todo mundo esqueceu que eles eram meio-irmãos? A gente tinha essa trama aqui como o principal da trilogia. Enfim, gente, não vou me estender porque eu tenho um vídeo já inteirinho falando sobre nossa culpa, só que realmente eu acho que esse casal, eles merecem uma história melhor. Entendeu? Pode ser que não seja a coisa mais bem aceita do mundo, eles serem meio-irmãos e terem um relacionamento. Pode ser que não seja a coisa mais bem aceita do mundo. Mas eles poderiam ter tido um desfecho melhor, que é o que eu tô esperando ali com Minha Culpa Londres. Bom, esses foram os 6 filmes que eu escolhi pra falar aqui com vocês. Então vocês deixem pra mim nos comentários quais desses vocês assistiram, qual categoria vocês colocariam eles. E quais filmes também vocês assistiram esse ano que foram os melhores, os piores de vocês. Aqueles que ficaram ali na meiuca também pra vocês. Vamos conversar mais também, quero saber o que vocês assistiram em 2025. E tem muito vídeo ainda pra sair agora em dezembro, porque a gente ainda tem muitos lançamentos pra falar por aqui. Então, pra você não perder, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade. Nas minhas redes sociais também tá sempre tendo vídeo novo toda semana, tá? Toda semana nós temos vídeos novos. Então, pra você não perder também, já me segue por lá. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.